Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Figueiredo, sou trabalhador aqui da casa e hoje eu vim trazer para vocês um assunto bastante pertinente. Sabemos que domingo agora é Dia das Mães, né? Na verdade não era esse tema que eu ia trabalhar hoje, né? Mas eu tive uma intuição, né? Fui intuído a mudar esse tema e acredito que seja pelo fato de ser o Dia das Mães no próximo domingo. Mas antes de eu começar o tema, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Ao longo desse tempo, desses anos que nós estamos trabalhando aqui no Salve, nós sempre fazemos palestras no início dos trabalhos, né? E vocês sabem que os trabalhos, eles se dão início já aqui nesse salão. Então esse salão ele foi preparado desde o início da manhã para receber todos vocês, todos nós, para que a gente pudesse fazer um bom trabalho. E tem algumas coisinhas que interrompem, né, que atrapalham um pouco esse trabalho. E uma delas é o uso do celular no salão. E eu não estou falando somente de não usar o celular, estou falando de deixar ele ligado. Só o fato de deixar ele ligado, isso foi um recado do plano espiritual. Tá? Só o fato de deixar o celular ligado, ele interrompe a frequência, porque a gente trabalha numa frequência aqui na casa, e o celular, como ele emite ondas, né? Só o fato de ele estar ligado, ele atrapalha a conexão da casa. Tá? Então eu peço para vocês, caso vocês possam, né, desligar o celular, seria muito interessante. E a outra coisa, nós tivemos algumas reclamações de algumas pessoas da assistência mesmo, né? Algumas vezes reclamações dizendo que estava tendo muito falatório durante a palestra e que algumas pessoas não estavam conseguindo ouvir nem se concentrar nesse momento. Então eu peço, por gentileza, que o silêncio ele também é uma prece. Então, por gentileza, em respeito à casa, em respeito ao nosso próximo, né, eu peço para vocês, se puderem, não conversar, mas se for preciso, em voz baixinha, tá bom? Em respeito a todos nós aqui da casa. Muito obrigado, viu? Esse capítulo que eu trouxe, ele está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Antes de começar a explanar sobre esse assunto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês aqui é mãe? Quem de vocês é pai? E a segunda pergunta é se quando vocês tiveram o primeiro filho de vocês, se veio junto com o bebê um manualzinho de instrução. Ninguém recebeu? Não? Então guarda essa informação, essa pergunta, porque lá na frente a gente vai falar a respeito disso. Então, honrai o vosso pai e vossa mãe, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Honrai o vosso pai e vossa mãe. Está no contexto da caridade e do amor ao próximo. Se não consigo amar o meu pai e a minha mãe, como poderei amar ao próximo? E aí é bem complicado isso, né? Porque se a gente para pensar em algumas circunstâncias, nós nascemos num lar, e esse lar, ele não é um lar por acaso. Né? Não foi simplesmente uma escolha que nós fizemos de escolher o nosso marido, a nossa esposa e os nossos filhos também. Isso precede do plano espiritual. Para quem acredita em reencarnação, e acredito que todos vocês que estejam aqui acreditam na reencarnação, antes mesmo de vocês conhecerem os maridos e esposas de vocês, foi feito um acordo lá em cima para que vocês pudessem se encontrar e também ter os seus filhos. E tem um objetivo aí muito grande em relação a isso. E não estou falando apenas dos filhos consanguíneos. Não estou falando apenas das famílias carnais. Eu estou falando também das espirituais, porque ser mãe, qualquer uma pode ser pai também. Mas existe também as mães de pets, né? Hoje em dia está muito na moda essa coisa de pet, e na verdade eu tenho uma cachorrinha e me considero pai dela, né? Então os nossos filhos, eles foram acordados por vocês para que eles pudessem estar juntos nessa encarnação, para que vocês, enquanto pais e mães, pudessem dar todo o apoio. Mas também nós, enquanto filhos, aprender a respeitá-los e amá-los.
Isso não é uma tarefa muito fácil. E nós vamos ver daqui a pouco o porquê disso. Vocês vão perceber que tem famílias que são totalmente estruturadas. Pais felizes, família margarina, tudo muito tranquilo, tudo muito lindo. Mas, na maioria das vezes, a gente vai perceber que tem, na maioria dos casos, e na maioria realmente dos casos, as famílias estão todas desestruturadas, com pai brigando com mãe, mãe com filho. Ainda mais nessa situação de hoje em dia, né, a gente está percebendo, a gente vê na televisão, muitos casos de violência, né? Eu sou professor, eu trabalho com jovens, né, de 10, 13 anos de idade, e a gente percebe que o quanto é problemático a família no modo geral. Só um instante. A doutrina espírita nos ensina que não é por acaso que estamos reencarnados. Deus elaborou leis que regulam o funcionamento do universo em todos os seus aspectos e a cada reencarnação temos a oportunidade de evoluir. Foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Nós viemos de um acordo feito já no plano espiritual para que a gente possa evoluir. Não só a gente, mas também os nossos filhos. E a responsabilidade do pai e da mãe é fazer com que esse filho realmente evolua. Nós temos, na verdade, créditos, né, em relação aos nossos pais, né? Aliás, débitos, né, em relação aos nossos pais. A reencarnação ocorre no seio familiar, dependendo de nossas necessidades evolutivas, de quais experiências devemos passar. Reencarnamos em famílias mais ou menos estruturadas. Por que mais ou menos estruturadas? Foi aquilo que eu falei para vocês. Dentro do seio familiar, geralmente nunca, ou geralmente sempre, vai ter uma família muito feliz, está tudo muito ok. Há casos, sim, que a família é totalmente estruturada. Mas nessa encarnação que nós estamos nesse momento, nesse processo de transição planetária, onde estamos saindo de uma situação de um planeta de provas e expiações, indo para um planeta de regeneração, os filhos nossos de hoje, os pais também, são errantes tanto quanto qualquer um. Tá? Nós somos seres errantes, viemos da erraticidade, estamos aqui para poder melhorar. Só que nenhum de nós somos perfeitos, porque se fôssemos, estaríamos em outro planeta, num planeta melhor, concordam? Portanto, os nossos filhos não são perfeitos, os nossos pais tampouco, uma vez que eles também estão na erraticidade, concordam? Então a reencarnação ela nos oferece esse patamar para que a gente possa nos reajustar. Tudo bem? Existem aqueles que reencarnam em uma família onde recebem todo apoio e carinho. Outros em família com problemas onde os pais estão sempre em choques entre si e com os filhos. E outros que, no extremo, reencarnam na orfandade, dependendo do apoio de outros. Aí apareceu aqui a palavra orfandade, né? Porque lembra que eu falei para vocês que não basta apenas ser mãe numa situação de carnal, mas também os filhos que a gente adota. E esse adotar não é somente você ir lá no orfanato e adotar uma criança. Esse adotar, ele está relacionado também com as pessoas que aparecem na nossa vida e que a gente adota por uma questão de afinidade e de carinho. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é casada hoje em dia, e ela tem 3 filhos. 2 de um primeiro casamento e uma menina que é do segundo casamento. E eu posso dizer para vocês que os 3, essa família, no modo geral, é uma família que tem afinidades entre eles. E não só pelo fato de que as outras 2 crianças não são do marido atual, mas na verdade o que acontece? Na verdade, o pai de verdade é o que está com ele no momento. O pai espiritual. Tá? Não que o pai carnal não tenha nenhuma coisa a ver com isso. Na verdade, o pai carnal, se não fosse pelo pai carnal, eles não estariam aqui presentes. Mas quem cria e quem está ali o tempo todo é o pai espiritual. Então, não existe apenas, o que eu estou querendo falar com tudo isso é que não existe apenas pais consanguíneos. Tá? Existe aquele que vem para a gente em questão de afinidade mesmo, que a gente adota. Um amigo, né, um primo, um parente, que seja, que a gente acaba adotando e cuidando dessa pessoa,
também faz parte desse acordo que nós tivemos lá em cima. E a gente às vezes não acredita, mas na verdade, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo de acordo com quais situações o espírito deve encontrar para auxiliar em sua evolução. Todos os espíritos envolvidos no núcleo familiar têm deveres assumidos com os outros. Então percebam que quando a gente fala honrai o nosso pai e a nossa mãe, essa palavra que vem dos 10 mandamentos de Moisés, né? Vem das palavras de Jesus, essas palavras, elas não são de agora, não veio de agora, veio lá do primeiro mandamento de Moisés. Então veja bem a importância disso. Se lá naquele período já se falava sobre isso, imagine hoje, nessa situação que nós estamos de transição planetária, o quão importante isso é para nós hoje. Segundo nos ensina Allan Kardec, honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei da caridade e do amor ao próximo. E aí vocês tinham visto lá no primeiro slide que fora da caridade não há salvação. Se eu não consigo amar o meu pai e a minha mãe, como é que eu consigo amar o meu próximo que está ao meu lado? E a gente vai falar também sobre isso, das dificuldades que são de poder amar e se relacionar com o nosso pai e a nossa mãe. Segundo nos ensina Allan Kardec, honrar vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei da caridade e amor ao próximo. E os nossos familiares são os próximos mais próximos. Os nossos familiares são os próximos mais próximos. Para a gente é fácil, né? Para a gente falar assim, eu gosto do meu vizinho, gosto do pessoal que trabalha comigo. Mas é das pessoas que estão dentro do nosso núcleo familiar. É fácil amar? Aí cada um vai responder por si. Cada seio familiar tem uma estrutura diferente. Né? A gente vai verificar que tem situações que é muito difícil amar. E isso também está atrelado às encarnações anteriores. Lá no finalzinho tem uma historinha para contar para vocês, e aí vocês vão poder entender isso melhor. Na família, o espírito aprende a exercitar o amor, a compreensão, o desapego e a caridade. Como podemos amar ao próximo se não amamos nosso pai e a nossa mãe? Se não conseguimos exercer o perdão e a tolerância para com eles, como fazer isso para com os outros? E aí tem uma historinha que diz assim: numa vida que precedeu a essa, tinha um casal que se amavam. E esse casal resolveram construir uma família. E apareceu um terceiro no meio dessa história, que diz que também amava essa outra pessoa, essa mulher. E, por consequência disso, esse trechinho está num livro chamado Missionários da Luz. Para quem já leu vai recordar disso, para quem não leu, aconselho que leia. Missionários da Luz. E essa pessoa, muito interessada no marido da outra, fez um inferno na vida dessa pessoa, e tanto é que houve uma desgraça nessa história. Ele acabou matando ela. Por consequência, a pessoa não ficou com ele, porque também não tinham afinidades. Havia uma história por trás de tudo isso, mas não havia afinidade entre os dois que ficaram. Por consequência disso, lá na frente, o outro também se perdeu, a outra pessoa que acabou desencarnando, e a pessoa que ficou encarnada nesse período, começou a acontecer vários fatores com ela, começou a ficar doente, enfim. E olha só que engraçado, né? No final de tudo isso, o livro ele não conta o que aconteceu depois da próxima encarnação, porque a finalidade do livro não era essa. Mas o que aconteceu nessa história que a gente consegue entender? Essas três pessoas que estavam ali juntas, uma amava a outra, que também amava a outra, só que o outro que também estava dentro dessa situação não era por acaso, ele não apareceu do nada. Porque lembra que eu falei para vocês, nada acontece por acaso. Portanto, essa pessoa era de uma outra situação de vida que precedia e não aceitou que os dois ficassem juntos. Aí foi, matou o outro fulano. Enfim, só para resumir essa historinha, o que a gente consegue entender? Que numa vida que antecedeu, a
a mulher era casada com o outro e o outro não aceitou, que nessa encarnação matou. E olha o que aconteceu no plano espiritual. Quando todos se encontraram na erraticidade, o que aconteceu? Eles pediram, pelo amor de Deus, para reencarnar. Então os outros dois que eram casal se entenderam, voltaram a reencarnar. E o outro que tinha matado, que não aceitava a situação, ficou muito tempo na erraticidade. E o que ele pensou? Eu preciso voltar. Eu preciso da oportunidade de poder voltar nessa família. E ele voltou como filho. Olha a situação. Ele voltou como filho desses dois casais. Desse casal. A gente consegue entender então o quê? Que Deus, na sua infinita misericórdia, deu a oportunidade novamente de eles poderem se entender. Vocês acreditam que deve ter sido fácil? Porque nesse contexto tem ódio, né? Você tem ódio da criança, né? Mesmo porque ela mesmo pediu para voltar, e mesmo assim ela tem todo aquele sentimento de rancor. E os pais, sabendo disso, têm um filho muito difícil de lidar. Será que eles conseguiram se amar? Pode ser que sim e pode ser que não, mas só pelo fato de ele ter nascido no seio dessa família, estar reencarnado como filho, já é uma questão de respeito dele com os pais. Então, olha só, eu não consigo amar nessa encarnação, agora eu não consigo amar ele. Só que pelo fato de eu ser filho dele nesse exato momento, eu preciso respeitá-lo, enquanto meu pai e minha mãe. Então já é aí o início de uma regeneração. Pode ser que nessa encarnação isso não resolva, pode ser que não, mas aí vai ter outra situação que pode isso se reverter também. Deu para vocês entenderem mais ou menos como que é o efeito dessa situação dentro do contexto familiar? E é o nosso contexto familiar. Eu estou contando essa história para vocês lá do passado do livro, mas isso tudo está relacionado a nós. Nesse exato momento, o seu filho, o seu neto, o seu marido, a sua esposa que está com você nesse momento, esse acordo foi feito lá em cima, os filhos que vieram também, sejam eles difíceis ou fáceis de lidar, mas a gente tem que aprender a amar e eles têm que aprender a nos respeitar também. Subir na hora certa. Então, só para finalizar esse slide aqui, como podemos amar o próximo se não amamos o nosso pai e a nossa mãe? Se não conseguimos exercer o perdão, a tolerância para com eles, como podemos fazer isso para os outros? E aí essa historinha que eu vim contar para vocês tem muito a ver com isso, né? Como que a gente consegue amar o próximo que está do nosso lado, mas quem está no seio familiar mesmo, como é difícil, às vezes, a gente conseguir fazer isso. Pode passar. E aí, olha só. Dentro desse contexto, né, de tudo isso que a gente falou aqui, olha o que fala a caridade. A caridade nos estabelece que devemos pagar o mal com o bem. Sermos indulgentes com as imperfeições alheias, esquecer e perdoar as ofensas, e mesmo amar os inimigos. Essa obrigação ainda é maior quando nos referimos aos nossos pais. Um dos mandamentos de Jesus, né, é amar o nosso inimigo. Tão difícil né? Se a gente não ama, às vezes, dentro de casa, o nosso inimigo, então, quando você tem um rancor de alguma pessoa, quão difícil isso é para a gente conseguir fazer isso, né? Então, a caridade, ela fala, né, que a gente tem que pagar o mal com o bem, sempre pagar o mal com o bem. Sabemos que todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Os pais devem estar atentos ao desenvolvimento da criança, e se ela mostrar que tem alguns desses vícios, os pais têm o dever de não deixar que eles se desenvolvam. Como eu falei para vocês que eu sou professor, eu trabalho em escola pública, a gente percebe dentro da escola que tem muitos casos de alunos com muitos vícios, que vêm com vícios para a escola já desde criança. E olha só, a gente enquanto professor, enquanto educador, a gente tenta fazer alguma coisa, né, para poder amenizar essa situação. Só que o que está acontecendo hoje é que os pais estão transferindo essa responsabilidade para a escola, né? E nós, enquanto educadores, ficamos às vezes à mercê, né, de uma situação onde a gente não consegue dar conta de tudo isso, uma vez que a família não está dando conta, quem dirá nós que somos educadores. Mas tentamos fazer a nossa parte.
E eles vêm com muitos vícios, né? A gente percebe hoje que tem muito aluno se cortando, muita criança se cortando, muita criança com depressão, com ansiedade. Crise de ansiedade a gente tem depois da pandemia, então, virou uma loucura, virou uma febre dentro da escola. Todo dia nós temos crianças com crise de ansiedade. Às vezes tem escola que está deixando até o SAMU, o caminhão do SAMU lá fora. Eu estou rindo, mas é para não chorar. Porque tem criança, isso a gente sabe que tem a ver com a pandemia, que foi muito tempo trancada, aquela coisa toda. Porém, imagina para esse pai que hoje tem que sair para trabalhar o dia inteiro, uma criança que ficou 2 anos trancada dentro de casa, e hoje essa criança tem que lidar com essa realidade que ela está hoje, né, de voltar para a escola, com um monte de crianças desequilibradas com ela juntas. Então, para a gente é bem complicado. E eu fico imaginando para os pais também o quão difícil deve ser, porque uma vez que você precisa trabalhar para sustentar essa criança, você não pode estar ali com ela o tempo todo. E aí acaba transferindo essa situação para a escola, né? E é bem difícil. Então, assim, a gente tem que amar essa criança e também aprender a fazer com que ela, se você identificar algum vício, algum tipo de situação onde ela demonstre que esteja com uma depressão, com uma certa crise de ansiedade. A gente percebe que tem bastante criança usando blusa de manga comprida, e a gente vai verificar depois, levanta um pouquinho a manguinha da criança, vê que está toda riscadinha, de gilete. Então, assim, esse assunto tem a ver com o tema? Muito a ver com o tema, porque se a gente não amar a nossa criança também, né, como é que essa criança de hoje, como é que os filhos de vocês vão conseguir amar os pais, né, os filhos dele, e ter essa reciprocidade também? Então, pode falar. Por isso que o nosso trabalho, enquanto professor e enquanto educador, ele passa a ser mais difícil. Porque a gente carrega tudo isso porque muitas vezes nos supre em casa. Então a gente tem que lidar com a criança, né? Posso pedir para a senhora repetir no microfone para todo mundo ouvir? A senhora se importa? Não, imagina. Eu digo porque, assim, apesar de nós, enquanto professores, também sou professora aposentada há pouco tempo, e são 33 anos, né? E lidei também com questão de drogas, com questão de gilete, de lâmina de apontador, e por aí vai. Né? Isso não tem muito tempo, não, é coisa bem recente. E você, o professor e a escola, ela tem o quê? Nós temos a felicidade de termos um pouco de entendimento, mas muitos colegas nossos não têm. Então se torna mais difícil a carga. Exatamente. Porque vem para nós exatamente isso, né? De muito conhecimento, mais será cobrado. E é bem por isso mesmo. Exatamente. Carrega muito problema. O pai e a mãe não podem, por N razões, trabalho, não tem com quem deixar, e com quem deixa também não tem como acompanhar. Então tudo isso acaba acarretando mais consequências para nós. Por isso é que nós temos aí, né, essa bênção. Exatamente. E é um pouquinho do entendimento para a gente poder lidar e ajudar dentro da escola e fora da escola também. Exatamente. Muito obrigado, viu? Imagina, não, muito obrigado. Vocês conseguiram entender? Então, vocês percebam que a responsabilidade para o professor hoje está muito maior. Mas o pai ele tem que ter essa percepção de que também pode estar acontecendo alguma coisa com o filho. Então, eu peço para vocês que são avós, que são pais, verifique-se o comportamento dessa criança, né? Verifique se está tudo bem, se os bracinhos, geralmente é no bracinho que eles gostam de demonstrar, se está tudo tranquilo ali. E perceba, porque na verdade na correria da nossa vida a gente acaba esquecendo um pouco disso e colocando essa responsabilidade para a escola, né? Isso também é amar ao nosso próximo, né? Como a gente gostaria de ser amado também. Pode passar. Aí eu tenho um desenho aqui que fala assim: parentesco corporal e parentesco espiritual. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, e que unem os espíritos antes, durante e após a reencarnação. Isso aqui a gente já falou sobre isso, que os nossos parentes de verdade não são os nossos parentes consanguíneos, mas sim os parentes que estão conosco por afinidade, não somente os de casa, e também os nossos parentes espirituais que estão lá em cima, né, torcendo pra gente. Pode passar.
Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve o ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então vocês perceberam que essa frase aqui que eu coloquei aqui para vocês, eu achei bastante interessante, porque ele fala o seguinte: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, na hora que nós fizermos os filhos da gente, eles já vêm com o espírito formado. Né? Para quem já estudou o espiritismo, como que funciona a lei da reencarnação e como que esse espírito chega no útero da mãe, né? Esse espírito ele é minimizado, é um espírito como a gente, qualquer um adulto. Simplesmente ele vem com todas as características da vida precedente, né? Então ele vem com todos os defeitos e todas as qualidades. Aí ele pede pelo amor de Jesus para que ele possa voltar para tentar uma nova experiência na Terra, tentar resgatar aquilo que ele não conseguiu na passada. E aí é feito todo um trabalho da equipe espiritual para fazer com que esse espírito se minimize dentro desse útero da mãe e para começar a se formar até virar um adulto. Não pensem vocês que depois que o filho vem para a Terra, ele vem puro e ingênuo. Não, ele vem com todos os vícios, todos os pensamentos, todos os tipos de malefícios e benefícios que ele traz, porque nós somos uma centelha divina e o nosso perispírito ele é inteligente, então ele traz tudo aquilo que a gente foi na vida passada e nas anteriores também, né? Porque é uma caixinha, então tudo fica guardado ali e quando precisa ela é aberta. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos, uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Lembra da historinha do livro? Essa história, né? Às vezes vem pra gente, né? Você está esperando um bebê lindo, maravilhoso, todo fofinho, e às vezes vem, né? uma criança difícil de lidar. E às vezes vem também uma criança com deficiências. E aí para o pai e para a mãe é muito mais difícil lidar com essa criança, né? Porque vocês imaginam, antes de ser professor, eu trabalhei num hospital de crianças com paralisia cerebral. E essas crianças, elas eram quase 80% do hospital das crianças eram vegetativas. Vocês imaginam, uma criança o sofrimento é maior? Eu acredito, com a minha experiência tanto de hospital e tanto quanto do entendimento espiritual, acredito que para a criança não seja tão doloroso essa situação no momento que ela está encarnada, né? Porque é um resgate muito grande. Mas eu acredito que para o pai e para a mãe seja muito mais difícil cuidar dessa criança, sabendo que ela não pode ter um relacionamento igual ela teria como se fosse um filho, abre aspas, normal, fecha aspas. E quão difícil é para uma mãe ter que cuidar, ou para uma família inteira cuidar de uma criança nessa situação. E aí tudo que está relacionado ao que aconteceu com essa criança e a esse pai e essa mãe que cuida dessa criança, vocês podem ter certeza, eu estou falando para vocês a pura verdade, está relacionada à vida pretérita. Algo foi feito naquele momento e essa criança teve que vir desse jeito e você se incumbiu de cuidar dessa criança desse jeito. E quando acontecem essas coisas na nossa vida, a gente fica revoltado, quer largar tudo. Por que, meu Deus, comigo? Primeira pergunta que a gente faz, né? Por que, meu Deus, comigo? Em relação a tudo na vida. Né? Por que, meu Deus, comigo? Ninguém é melhor do que ninguém. Mas por que, meu Deus, comigo? Porque você é a única pessoa capaz de passar por isso. E é você que faz parte desse resgate. Então é você que tem que passar por isso. Se vocês estão nesse momento passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, a gente está falando de criança e de pai e mãe, mas isso serve para todos. Se você está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, financeira,
com problemas familiares, de trabalho, etc., tudo está relacionado àquilo que você precisa naquele momento. Eu estou trabalhando num lugar horroroso. Alguém falou isso para mim. Estou trabalhando num lugar horroroso, mas esse é o lugar horroroso que você precisa estar. É com essa pessoa que você precisa lidar. É com esse tipo de ambiente, situação que você precisa lidar. Aconteceu um fator comigo muito ruim. Eu não sei, meu Deus, por que comigo aconteceu isso? O que eu fiz para merecer isso? Eu tenho certeza que absolutamente nada eu fiz para merecer isso. Mas eu fiz para merecer isso. Pode não ser aqui, mas foi lá. Entendeu? Então, às vezes a gente tem mania, né, de se lamentar, de terceirizar os nossos sofrimentos, e de querer desistir da vida. Né? Quantas pessoas a gente não recebe aqui na casa, falando assim pra gente, nossa, eu não aguento mais a minha vida, tá muito ruim. E aí a gente para pensar, a gente dá uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo, mas aí quando a gente para analisar mesmo, a gente vê que a pessoa está sem força. E essa pessoa precisa, ela é a única e exclusiva que pode, por mais que você venha aqui na casa, a gente dê força, a gente dá paz, a gente faz tudo direitinho, mas é você que tem que ir lá no fundo do poço e se resgatar. Porque não faz pensando, vocês, que só pelo fato de vocês virem aqui conversar com o guia, ou para tomar passe na maca, que tudo vai ficar tudo muito lindo e maravilhoso. Não. Quanto mais dado será, mais cobrado será também. Então, vocês têm que perceber o quê? Hoje eu não estou muito bem de saúde. Né? Aconteceu algo comigo. Que ponto será que eu errei? Onde será que está o desequilíbrio disso? Tentar encontrar esse equilíbrio para tentar restaurar a sua saúde. E também, quando eu estou falando de saúde, eu estou falando de saúde física, mental e espiritual. Ok? Os verdadeiros laços de família não são, portanto, o da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Então, pode acontecer de você ter uma pessoa do seu lado que não é seu irmão, não é seu parente consanguíneo, mas ele é muito mais seu parente do que aquele que fosse o consanguíneo. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver, pela pluralidade das existências. Então, a encarnação talvez seja para nós, terráqueos, a encarnação talvez seja para nós a ferramenta que nós temos para que possamos melhorar todos os dias. Vocês imaginaram se não fosse a nossa vida sem a reencarnação? Em que situação nós estaríamos hoje? Se a gente não tivesse o dom e a oportunidade bendita de reencarnar? Né? Você fez uma coisa muito errada, sei lá, assassinou alguém. Já pensou se você estivesse condenado a vida inteira pelos infernos? Né? Eu vou ficar lá a vida inteira, não quero mais sair. Não, a gente tem totalmente a possibilidade, pelo dom divino da reencarnação, de se recuperar sempre. Por isso não podemos julgar o próximo. Né? Porque às vezes a gente julga, a gente tem mania de julgar, né? Que é um vício, o julgamento é um vício que a gente tem. Adquirimos esse vício e a gente julga a todo momento. Todo mundo está errado e eu estou certo. E o que acontece? O julgar, ele precede também um erro nosso. Está mostrando para a gente que a gente também está errando. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Há, portanto, não? Espera aí. Essa aí já foi, é a próxima. Não, é portanto mesmo. Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais.
As primeiras duradouras fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender dizendo aos discípulos: eis minha mãe, meus irmãos, eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelo laço espiritual, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, caros, qualquer pessoa que nós tenhamos uma afinidade, e até mesmo aqueles que não tenhamos afinidade, mas que não são o nosso próximo, que é aquele coleguinha que está trabalhando com a gente, que é o nosso vizinho, que é o vizinho do prédio, do apartamento de cima, de baixo, que é aquela pessoa que para você é tão difícil, essa pessoa para você também é o seu próximo. E lembrando que o perdão, ele é necessário, porque fora da caridade não há salvação. E o perdão talvez seja uma das nossas maiores caridades. Os pais não criam o espírito para seu filho. O espírito já existia antes da formação do corpo. O que os pais fazem é fornecer um invólucro corpóreo e devem ajudar no seu progresso intelectual e moral. Mas os laços de sangue não são necessariamente os laços entre espíritos. Numa família, geralmente temos espíritos que são simpáticos entre si, mas pode ocorrer que sejam totalmente estranhos um para os outros. Às vezes separados por antipatias e reencarnação, e a reencarnação deles, numa mesma família, serve como uma prova. Só que a gente falou agora sobre isso, né? Que a reencarnação, então, ela vai sempre ser uma espécie de bênção na vida de todos nós. De oportunidades. Porque se eu erro hoje, eu não posso ficar para sempre condenado a esse erro. Então eu tenho a oportunidade de poder estar sempre melhorando, melhorando e melhorando. Quantas vezes a gente vai reencarnar? A gente não sabe, porque isso vai depender de cada um de nós. Né? Se eu pudesse, eu já não queria nem mais a outra. Mas eu não sei, ainda preciso melhorar algumas coisas na minha vida. Mas, enfim, pode ser que não, pode ser que tenha mais algumas 2, 3 dúzias por aí, né? O Ohai tem sido mais amplo, indo além do dever para com os pais, tratando-se de evidenciar a piedade filial. O amor junta-se ao respeito, às atenções, à submissão e à condescendência na obrigação de cumprir-se para com eles tudo que a caridade exige. Honrar pai e mãe é assistir na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância, e sobretudo demonstrar a verdadeira piedade filial. Aí a gente vai entrar num outro caso agora. A maioria de nós, grande parte de nós, temos pais idosos, né? E muitas pessoas acham que simplesmente honrar o pai e a mãe é simplesmente deixar ele num cantinho lá e dar alguma alimentação e só isso. Né? Esquece que essa pessoa também precisa de carinho. Esquece como essa pessoa foi conosco. Quantas noites essa pessoa, esse pai e essa mãe deixou de dormir por nossa causa. E é graças a esse pai e a essa mãe, por mais que você não tenha afinidade, não goste do seu pai e da sua mãe, é graças a ele que você está aqui hoje. Por mais que não tenhamos afinidade com o pai ou com a mãe, é graças a eles que estamos aqui hoje. Sabe por quê? Eles poderiam optar pelo modo mais fácil. Poderia ter nos abortado, não é? Eles poderiam ter deixado a gente de lado. Pai normalmente não faz isso, né? Mãe é mãe, então normalmente não faz isso. Mas olha só, se ela te deu a oportunidade da vida, te deu a oportunidade de estar aqui hoje, por que não podemos fazer isso por eles hoje, quando eles precisam mais da gente, nessa situação onde eles se encontram bem velhinhos e acamados, e aí cada um sabe do seu pai e da sua mãe de acordo com o que está acontecendo nesse momento. Então a gente tem que abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e fazer com que esse pai e essa mãe
seja respeitado e tenha o mesmo tratamento digno que eles deram para a gente um dia. Tudo bem? Sim. Aí, olha só. Mesmo que nossos pais não correspondam às nossas expectativas, porque normalmente a gente imagina um pai, uma mãe padrão, né? Tipo, tudo muito lindo, maravilhoso. E não é, né? Muitas vezes não é. Mesmo que nossos pais não correspondam às nossas expectativas, é importante se lembrar de que eles também são espíritos encarnados buscando a evolução. Percebe isso? Mesmo que nossos pais não correspondam às nossas expectativas, é importante se lembrar que eles também são espíritos encarnados buscando a evolução. Assim como nós erramos, eles também erram. Eles são imperfeitos tanto quanto nós. A oportunidade do reencarne muito foi solicitada por nós, e sem nossos pais não seria possível habitar novamente o plano terreno. Logo, honrai teu pai e tua mãe de todo o teu coração. Dessa maneira, você evita inúmeros sofrimentos e arrependimentos, bem como avança em sua jornada evolutiva. Então é isso, honrar o vosso pai e a vossa mãe tem tudo a ver com esse vídeo, né? Então a gente que ainda tem pais vivos, né, vamos aproveitar esse momento para que a gente possa honrar o nosso pai e a nossa mãe, e não somente os nossos pais vivos, mas também os que estão lá no céu olhando por nós, porque eles ainda continuam sendo os nossos parentes e o nosso pai e a nossa mãe. E aí, olha só, não esquecendo que domingo é Dia das Mães, a gente também não pode esquecer da nossa mãe Maria, que era a nossa mãe, né? Para quem tem fé e acredita em Nossa Senhora, Maria é a nossa mãe espiritual, né? É a nossa mãe padroeira do Brasil, né? A nossa mãe santíssima que nos cobre com seu manto de luz e de amor. E aí eu vou pedir para vocês, lembrando dela também, para que a gente possa fazer juntos uma Ave Maria. Vocês vão fechar os olhos, vão fazer uma Ave Maria junto comigo. Depois da Ave Maria, vocês não abram os seus olhos, que eu vou continuar uma oração. Enquanto eu faço a oração, vocês vão imaginar uma luz vinda do alto. Essa luz ela é cor de rosa, um rosa dourado, caindo sobre a cabeça de todos nós aqui. Tudo bem? Primeiro Ave Maria, depois vocês continuam com os olhos fechados, enquanto eu faço a explanação da oração. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, vocês permaneçam com os olhos fechados, elevem os seus pensamentos ao alto, visualizem nossa Mãe Maria e dela, sob seu manto, caindo uma luz rosa dourada na cabeça de todos nós. Numa respiração lenta e profunda, Virgem Maria, Mãe de Jesus, dá-me um pouco de tua força para as minhas fraquezas, um pouco da tua coragem para o meu desalento, um pouco da tua compreensão para o meu problema, um pouco da tua plenitude para o meu vazio, um pouco da tua rosa para o meu espinho, um pouco da tua certeza para a minha dúvida, um pouco do teu sol para o meu inverno, um pouco da tua disponibilidade para o meu cansaço, um pouco do teu rumo infinito para o meu extravio, um pouco da tua neve para o meu bairro do meu pecado, um pouco da tua luminosidade para a minha noite, um pouco da tua alegria
para a minha tristeza, um pouco da tua sabedoria para a minha ignorância, um pouco do teu amor para o meu rancor, um pouco da tua pureza para o meu pecado, um pouco da tua vida para a minha morte, um pouco da tua transparência para o meu escuro, um pouco do teu Filho Jesus para este teu Filho pecador. Com esses poucos, Senhora, eu terei tudo. Amém. E para todas vocês, todos vocês, feliz Dia das Mães. Obrigado.